Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje é um dia muito triste, Mariupol caiu. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Rock Bira, Anarco Baiano 2 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa é a grande notícia de hoje, né? Não tem como botar em outros termos. O pessoal fala aqui sobre, que os soldados ucranianos foram resgatados da Azovstal e coisa e tal. Na prática não é isso, não foram resgatados, né? Eles se renderam, a gente tem que usar o termo correto. Ok, não tem problema nenhum. A gente estava numa situação que a gente sabia que realmente Mariupol, a gente já sabia já desde lá do início do processo, desde o momento que ela foi totalmente cercada pelas tropas russas, de forma que não tinha mesmo para onde aquilo seguir, era uma questão de tempo, e duraram muito mais tempo do que a gente imaginava. E aquele negócio, não foi uma luta inútil, não. Eles seguraram um monte de tropas russas ali durante muito tempo, o que permitiu que a Ucrânia avançasse em outros lugares do território. Então foi uma luta heróica do pessoal lá de Azovstal. Tem essa foto belíssima que foi tirada por um soldado lá mesmo, né? Um soldado na linha de frente com um celular tirou uma foto aqui realmente de outro mundo, né? Impressionante a beleza da foto. Mas enfim, a resistência em Mariupol foi significativa, a gente acompanhou isso aqui ao longo de tanto tempo, mas eu sempre deixei claro que eu sabia que Mariupol em algum momento iria cair, do jeito que estava. É uma coisa muito triste, né? Mas com essa distância toda para percorrer aqui, tão fundo dentro das tropas russas, realmente não havia o que fazer, né? Aqui ainda está marcando a parte como não conquistada pelos russos, mas a informação que a gente tem é que sim. O que aconteceu? Havia 260 e poucos ucranianos ainda em Azovstal. Desses, cerca de 50 estavam feridos, alguns gravemente, outros mais levemente, mas estavam feridos. E o que foi combinado, né? Qual que foi o acordo? Lembra que o pessoal já estava incapaz de fazer ataques, né? Já não conseguia mais ser efetivo na guerra. Então, no final das contas, a rendição era uma alternativa. Por que o pessoal não queria se render? Justamente porque temia um tratamento ruim por parte dos russos, ou seja, que os russos torturassem eles ou até matassem, né? O que é uma possibilidade realmente. Aí foi feito um acordo em que essa rendição deles seria feita com acompanhamento da Cruz Vermelha. Então, os russos que estavam aqui, os ucranianos que estavam aqui, os feridos foram enviados para Novoazovsk, que é uma outra cidade aqui também que está ocupada pelos russos há mais tempo. Foram para um hospital aqui, estão sendo cuidados, estão sob supervisão da Cruz Vermelha. Então, embora estejam os russos, sejam prisioneiros russos, eles estão sob supervisão da Cruz Vermelha para não sofrerem alguma maldade, alguma tortura ou coisa assim, né? Os outros foram enviados para Nikolsk, os que não estavam feridos, né? Eles também foram com acordo, promessa de que não seriam torturados e coisa e tal. A gente sabe que no final das contas isso não quer dizer nada. Eles podem ser torturados mesmo assim, promessa não quer dizer nada. Mas o fato é que foram mandados para cá e há um outro acordo que em algumas semanas eles podem ser trocados por prisioneiros russos. Então, em tese, à medida que a guerra for continuando, né, eles podem ser trocados, tanto os feridos quanto os que foram simplesmente retirados daqui, podem ser trocados por outros prisioneiros russos. Se tornaram prisioneiros de guerra normal, né? Espera-se que os russos certamente vão fazer, no mínimo, propaganda, dizendo que acabaram com o batalhão Azov, não sei o que lá, o que não é verdade, porque o batalhão Azov já não existe mais. O que existe hoje é o regimento Azov, né, que foi incorporado ao exército ucraniano e coisa e tal. Aquele batalhão Azov que expulsou os russos de Mariupol lá em 2014, coisa e tal, e é por isso que os russos estão tão engasgados com ele na garganta, né? Acusam de ser nazistas e coisa e tal, arrumaram uma foto de não sei quem com não sei o que lá, para dizer que é nazista e não sei o que lá. Então, o que o pessoal faz, isso que os russos ficam chateados realmente nessa questão.
por eles terem perdido Mariupol para o Batalhão Azov na época. O Batalhão Azov hoje em dia não existe mais, foi incorporado pelo exército ucraniano e não tem nada a ver com nazismo, não tem nada a ver com nada. Ah, mas tem um símbolo, não sei o que lá, não sei o que lá. Esquece esse negócio de símbolo, isso não quer dizer nada no final das contas. O que define um nazista é ele ter pensamentos nazistas. Símbolo não quer dizer nada. Enfim, acabou então a história de Mariupol. Muito triste, vamos torcer para que não seja tão complicado para os ucranianos retomarem a cidade quando foi para os russos tomarem ela, né? É uma pena, sem dúvida alguma, um dia triste aqui para os ucranianos, mas é aquilo que eu falo, não foi em vão, de forma alguma. Eles mantiveram um grande número de tropas russas seguras aqui, ajudando todo o resto da batalha, né? Bom, além disso, o Instituto para Estudo da Guerra ressalta também a questão de que houve pouco avanço nas outras frentes todas, praticamente nada andou. Ele fala também sobre aquela desconfiança que eu falei para vocês sobre os ucranianos terem atravessado o rio Donetsk aqui perto de Kharkiv, né? O rio Donetsk, vocês lembram aquele rio que teve aquela travessia aqui perto de Bilororivka, que matou um batalhão inteiro russo, destruiu um batalhão inteiro russo, mas esse mesmo rio, mais aqui em cima, também serve de fronteira entre os ucranianos do lado de cá, em azul, e os russos do lado de cá, em vermelho. E, como eu falei no vídeo de ontem, haviam algumas discussões de que talvez os ucranianos tenham conseguido atravessar aqui e já tenham tropas ucranianas do lado de cá desse rio, o que é muito significativo do ponto de vista estratégico, porque essa daqui é a principal linha de suprimento dos russos, não só em Izium, mas em todo o esforço de guerra deles. Então, se os ucranianos já estão do lado de cá do rio, é bem preocupante para eles aqui a possibilidade de eles fazerem ataques a essa linha de suprimentos, né? Tem alguns outros analistas militares também já estão apontando isso. Esse cara aqui, Nathan Hauser, é um estudioso do Instituto de Política Estratégica australiano. Ele publicou esse mapa dele, segundo as informações que ele tem sobre a frente de batalha, e aqui ele também aponta isso, que aqui está o rio Donetsk, né, e em princípio os ucranianos já teriam atravessado aqui e já estariam disputando o terreno nessa região por aqui, né. Ele também fala sobre aquela outra hipótese que eu coloquei também, dos ucranianos estarem fazendo uma travessia mais à frente. Existem outras pontes mais para cá, chegando em Volchansk, que realmente é uma cidade crucial aqui, né. Se os ucranianos tomarem Volchansk, certamente os suprimentos russos vão ficar prejudicados. Não vão ficar inteiramente impossibilitados, porque existem outras vias aqui que podem ser usadas para o abastecimento, mas certamente essa é a principal. Tem também um outro War Monitor, que também está falando também que já tem tropas aqui ucranianas do lado de cá e do lado de cá do Donetsk, né, nesses dois pontos de travessia. Teriam feito a travessia aqui em Saltov e também mais à frente aqui no Rio, e já estariam em batalha com isso aqui. Não há confirmação oficial, isso por enquanto ainda é boato, mas é uma coisa muito significativa. Isso que é importante ter em mente, né? Muitas vezes até os próprios ucranianos evitam afirmar esse tipo de coisa, porque isso pode gerar, inclusive, dificuldades estratégicas para ele, né? Mantém essa situação calada para evitar chamar a atenção, mas o fato é que já tem muita gente sabendo disso daí, muita gente falando disso daí, e é muito significativo, né? Como eu disse, isso aqui ameaça a principal linha de abastecimento dos russos. Pode ser uma catástrofe para os russos se eles conseguirem, de fato, chegar nessa linha aqui, né? Bom, uma outra informação importante que a gente teve ontem, né? Então, assim, do ponto de vista militar de ações ontem, foi só isso. A gente continua nessa suspeita aqui. Não houve avanço nenhum aqui. Os russos parecem estar muito focados aqui em Severodonetsk. Aliás, se você pegar nessa visão aqui do Nathan Hauser também, ele mostra aqui as movimentações de tropa que têm acontecido. Você vê que realmente eles estão forçando em Severodonetsk e aqui em Ampil.
E em Izium, na verdade, já está esvaziado a essa altura, né? Os russos já tiraram muito dos batalhões que tinham aqui. Izium era aquela ideia deles fazerem um grande arco aqui para conquistar toda a região de Donbás, né? Tanto Luhansk quanto Donetsk, mas aparentemente até os próprios russos já estão tratando isso como uma falha, não vão conseguir, então já estão direcionando forças para Yampil e para Rubizny, que é aqui para tentar atacar Severodonetsk, né? Então são essas duas frentes aqui que eles estão realmente forçando, mas não teve nenhum grande avanço ontem nisso daqui, tá? Curiosamente também ele mostra aqui aquela outra ofensiva ucraniana, né? Perto de Izium. A gente não tem ouvido falar dela, não tem tido tanto sucesso quanto a outra mais próxima a Kharkiv, mas certamente está acontecendo alguma coisa por ali também, né? Uma outra coisa curiosa para a gente entender as perdas russas nessa guerra aconteceu recentemente quando o governo ucraniano liberou uma série de documentos que teriam sido apreendidos com o primeiro exército de tanques. Eu não sei como é que se diz, como é que traduziria isso aqui em português, mas basicamente eles interceptaram esses documentos mostrando as perdas conforme reportadas no próprio exército russo. Ou seja, isso daqui são documentos internos dos russos em que eles fazem a contabilidade das perdas de material deles, né? Isso até dia 15 de março. Então é bem o período inicial da guerra que ele descreve aqui. Mas isso aqui tem uma vantagem grande que permite a gente fazer uma conta de quão acurados são aqueles números que você tem, por exemplo, nesses documentos aqui da Oryx de OSINT, né? Oryx, para quem não sabe, é um grupo de OSINT. OSINT é Open Source Intelligence, ou seja, é o que o serviço secreto fazia no passado de forma secreta, tinha um monte de gente lá. Hoje em dia o pessoal faz na internet, tem tudo aberto aqui. Então, por exemplo, você tem aqui o número de perdas da Rússia em termos de tanques, e aí em termos de veículos, né? Aí quantos tanques que ela perdeu? 671 tanques foram perdidos. E aí tem cada tanque que você pegar, o 46º tanque destruído aqui, ele tem aqui a imagem do tanque, coisa e tal, certinho, qual foi o tanque. Eles comparam para evitar duplicidade, para não ter, né, não marcar o mesmo tanque duas vezes. Então, tem uma lista enorme aqui que você pode ver. A bandeirinha aqui quer dizer a fabricação do tanque ou do equipamento. Então, aqui no caso é soviético, né, da época soviética ainda. Alguns são russos, a maior parte, óbvio, ou é soviético ou é russo nas forças russas, mas de vez em quando você vai encontrar outras bandeirinhas aqui também, de coisas de outros países. Aqui tem alguma coisa italiana aqui. Enfim, muita dúvida se tem sobre o quão isso aqui seria preciso, né? E com essa lista que foi feita aqui, o pessoal fez a conta para ver exatamente isso, quão preciso é o OSINT em relação a uma lista que é do próprio exército russo. Aliás, só fazendo um parênteses, eu fiz um vídeo no Visão Libertária ontem falando sobre o OSINT, sobre as várias iniciativas que tem isso, é muito interessante também, né? E, bom, eles chegaram à conclusão que, na verdade, havia muita gente na Rússia que falava que o OSINT estava exagerando o número de mortes, ou o número de equipamentos destruídos, né? Que estão tirando foto de coisa ucraniana como se fosse russa, que estão tirando foto, considerando duas fotos da mesma coisa. Só que não, quando a gente compara com a lista, pegando as listas equivalentes do dia 15 de maio, na verdade é um número, 70% do OSINT acertou 70% das perdas, ou seja, na verdade perderam mais do que o apontado pelo OSINT, o que é esperado, porque lembra, eles só estão reportando aqui as coisas que têm foto. É a maioria das coisas, porque todo mundo anda com celular hoje em dia, dá para tirar foto de tudo hoje em dia, mas é lógico que seria um número abaixo do total que foi perdido. Deve ter equipamento que foi perdido e que ninguém tirou foto, ou não teve como saber, nem sabem que foi perdido. Então, seria de qualquer forma um número subestimado, um número menor que o número real, mas agora a gente sabe exatamente o quão subestimado que ele é. No final das contas, é cerca de 77% a 82%, ou seja, as perdas russas são cerca de 20%, daria 25% maiores do que o que está estimado aqui no OSINT. Interessante saber essa informação, né? Como é que é relativamente preciso. Para esse tipo de número,
nessa situação, no meio da guerra, de você saber quantos equipamentos foram perdidos por cada lado, é realmente impressionante você ter uma margem de erro tão pequena assim. Outra informação curiosa é que, mais uma vez na televisão russa, começam a aparecer alguns comentaristas criticando abertamente a atuação russa nessa guerra, criticando o exército, criticando a estratégia que eles usaram e coisa e tal. E esse cara aqui, o Mikhail Kodarionok, é um comentarista militar. Eu não vou passar o vídeo todo aqui para vocês, porque é um vídeo longo, ele fica discutindo com os outros apresentadores e coisa e tal, e está falando em russo, então tem as legendas em inglês aqui, mas basicamente o que ele fala é que o exército russo está com um problema estratégico. De fato, o exército ucraniano já está complementando a mobilização dele. Aquilo que a gente já falou aqui, né? O que ele fala é algo que é perfeitamente razoável. A expectativa é os ucranianos colocarem até o final do verão 1 milhão de soldados novos no exército deles, e os russos não têm como fazer isso, porque a menos que façam uma mobilização na Rússia, o que é complicado. E além disso, eles têm um problema do equipamento, né? Enquanto a Ucrânia está perdendo equipamento também, mas está perdendo em menos quantidade que a Rússia, pelo motivo que a gente explicou, né? Defesa geralmente tem mais força do que ataque. O defesa tem menos perdas do que o ataque. E, além disso, ele consegue recuperar ou consegue comprar novos armamentos de praticamente o mundo todo. A Rússia, ao contrário, está isolada com sanções. Ela pode comprar equipamento da China, da Índia? Pode, mas tem uma gama muito mais limitada de possibilidades de compra de equipamentos, né? Enfim, é interessante ver como até na televisão lá da Rússia começam a aparecer notícias mais com o pé no chão com relação a essa guerra, né? A gente falou sobre os blogs que também já estavam fazendo críticas à estratégia Rússia nessa guerra, né? Mostrando os pontos, principalmente depois daquela travessia malfadada lá em que morreu um batalhão inteiro. Isso chamou muita atenção do pessoal. Não tem como não classificar aquilo como um erro estratégico, houve um erro realmente ali. Então, isso está começando a aparecer essas rachaduras na narrativa russa lá o tempo todo, né? E embora isso não quer dizer nada, lógico, isso aqui é jornalista falando, não quer dizer nada, mas no final das contas isso conta na opinião pública, né? E o mais curioso é que parece que o Putin ele está tomando a guerra como pessoal, né? Segundo diz essa notícia aqui, isso aqui foi informação obtida pelo serviço secreto inglês, que, na verdade, o Putin está microgerenciando a guerra, ou seja, ele está se intrometendo, tomando decisões na guerra e coisa e tal. Isso é uma coisa extremamente ruim, gente. Isso é uma coisa que realmente, quando uma operação chega neste ponto, é porque a situação está realmente calamitosa. Em tese, o papel correto do Putin é fazer o que faz o Zelensky, é delegar a parte militar para os especialistas militares e ele tomar as decisões em termos de diplomacia, conversa com outros países, evitar sanções, esse tipo de coisa. Ele tinha que estar atuando num nível mais de cooperação internacional, não ficar decidindo quem que vai atacar quem, que general que vai mandar, que peça... O que eu estou falando aqui é que ele está tomando decisões no nível de coronel, ou seja, decidindo para onde é que vai cada tropa ali no campo de batalha, né? O que é realmente uma coisa bastante temerosa. E a matéria ela fala outra coisa interessante, que segundo essa matéria aqui, é falsa a informação de que o Gerasimov teria sido retirado do comando. Não, ele continua lá, está trabalhando junto com o Putin. O Putin está do lado do Gerasimov, os dois tomando decisão lá sobre o que fazer na guerra, mandando cada soldado ir para cada lado lá. E a gente fica perguntando, né? Eles fazem até essa questão, mostram aqui a foto da travessia, né? Da malfadada travessia. E a gente fica perguntando, será que não foi por isso que os caras tentaram 3 vezes a travessia no mesmo ponto, 9 travessias na mesma região ali, eles tentaram, todas falharam, todas foram invalidadas pelos ucranianos, né? Foram destruídas pelos ucranianos. Será que o motivo pelo qual o exército tentou tantas vezes essa mesma travessia não foi porque a ordem era lá do Putin? Porque, veja, é aquilo que a gente falou, né? Fazia muito sentido realmente. Se eles conseguissem romper aqui em Bilohorivka, eles iam ter uma vantagem muito grande para atingir aqui as tropas ucranianas que estão nessa região. Poderiam
fechar essas tropas ucranianas aqui na região seria uma vitória enorme para os russos atravessar por aqui. Mas uma pessoa que estivesse ali na frente de batalha, depois da primeira tentativa que deu errado, ela iria desistir, tentar outra possibilidade, talvez, imaginar uma outra estratégia. O fato de eles terem tentado 9 vezes no total, 3 vezes no mesmo lugar exato de travessia, talvez possa indicar justamente que a culpa dessa lambança aí foi do Putin. Não seria estranho imaginar esse tipo de coisa, porque realmente é uma situação que... O que faria os comandantes locais tentarem de novo, né? Enfim, o McDonald's vai sair da Rússia. Já tinha anunciado isso, que ele anunciou que ia temporariamente suspender as atividades na Rússia e agora anunciou que vai sair definitivamente da Rússia, vai vender todas as suas propriedades. Eu não sei se vocês sabem, mas o McDonald's funciona no esquema de que a propriedade do restaurante é da rede e o franqueado faz só a operação do negócio, mas a propriedade privada ali do imóvel em que fica o restaurante pertence à rede. E parece que ele vai sair da Rússia e vão vender todas as lojas, vão vender tudo, vão sair definitivamente de lá, né? É uma tristeza isso para os russos, mas faz sentido, realmente ninguém quer ficar associado a essa guerra absurda, né? A Renault foi outra que vendeu para a cidade de Moscou as plantas dela lá na Rússia, né? Tá rodando até um monte de piada na internet, porque o prefeito de Moscou falou que vai comprar, que comprou essa planta da Renault lá, falou que vai relançar a marca soviética Moscovite. Vocês sabem que os carros soviéticos, eles não eram muito bons, né? Eram carros bem ruinzinhos, né? Tinha uma imagem muito ruim. O que talvez vocês não saibam é que o Moscovite era o pior deles. Ou seja, esse cara entende tudo de marketing. Pegou a melhor marca para botar lá nos carros que vão ser produzidos pela fábrica da Renault, né? Enfim, quem diria, né? A Rússia regredindo à época soviética a passos largos, né? E ontem a Suécia confirmou que vai entrar para a OTAN também, então já está certo que Finlândia e Suécia vão entrar para a OTAN. A Rússia não vai fazer nada, estão falando que não, que é um erro, não sei o que lá. Mas, de qualquer forma, um ponto importante nisso daí é mostrar que a invasão da Ucrânia, porque a OTAN estava avançando, é uma lorota, porque a Suécia e a Finlândia vão entrar também, a OTAN está avançando, e a Rússia não vai fazer nada com relação a isso, não tem como fazer nada. Deixa mais uma vez claro que o Putin quer anexar território, nada além disso, não tem nenhuma outro motivo geopolítico ou que seja aí para a invasão à Ucrânia, é só anexação de território mesmo. E com relação ao Erdogan, que parece que falou que sim, depois falou que não, depois falou que sim de novo, depois falou que não de novo, calma, gente, o que ele está fazendo ali é negociar, a gente sabe como é que funciona isso, estão negociando, vai aceitar no final das contas. E outra coisa, por final, é que o Brasil está procurando produtores de fertilizantes no Oriente Médio e África. Excelente. Esse é o caminho. Fertilizante é importante sim. Fertilizante russo, esquece. A Rússia acabou economicamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.